Oiê! Então vamos lá para mais um História em Todo Lugar. Hoje, né, o lugar é meu quarto e tô aqui pensando no tema que eu gosto muito, que é a Revolução Francesa. Tem três coisas, vamos lá, ser bem objetivo, três coisas que você de cara já tem que pensar quando você pensa em qualquer revolução. Primeiro, para ser revolução, para ter esse termo, não ser só uma revolta, mas uma revolução, tem que ter antecedentes. Então não acontece uma revolução assim do nada, né? Não é aleatório. Você precisa ter uma inspiração. Então as coisas elas estão de forma acumulada, né, incomodando as pessoas. E ao mesmo tempo que tem esses antecedentes que eles vão, né, se juntando ali, você tem que ter alguma coisa que esteja inspirando, iluminando, trazendo uma resposta, uma alternativa. Tipo, tá ruim assim, vamos fazer assim. E lógico, né? Tem o problema, começa a aparecer, a vislumbrar uma solução. Para fechar tudo, você tem que ter um estopim. O estopim, o gatilho, a gota d'água, é sempre aquele evento assim que vai ser a chance, né? Aquilo que vai deflagrar todo o movimento. Bom, no caso da Revolução Francesa, você tinha, né, o pacote completo. Então vamos pensar que ela não é a única revolução do século XVIII. Outras revoluções até antecederam ela, só que é ela, a Revolução Francesa, que marca o período que a gente está vivendo hoje, a Era Contemporânea. Então ela é um divisor de águas, onde você deixa para trás a Idade Moderna e começa a Idade Contemporânea. Por que as outras revoluções elas não foram esse marco? Tipo a Revolução Americana, que nada mais é do que a independência dos Estados Unidos. Por quê? Porque teve antecedentes, teve inspiração, inclusive o mesmo, né? Que é o movimento iluminista. E estopim, beleza, sempre gerado, né? Normalmente pelo motivo econômico, mas as mudanças da tal da Revolução Americana, elas foram muito regionais. Às vezes uma revolução, por exemplo, a Revolução Industrial, que também é anterior à Revolução Francesa. Não é muito, mas é anterior. Ela altera um do que eu chamo alicerces, um dos pilares, tá? Então, uma revolução, aqueles antecedentes que eu comentei com vocês, estão sempre numa... Imagine a história como se fosse uma mesa. Então, você tem lá, né, os quatro pés da mesa, aonde vai ser economia, política, economia, política, sociedade e cultura. Então, imagine que esses quatro estão ruins. E no caso da Revolução Industrial, ele vai acabar alterando dois, que é a sociedade e a economia. Agora, a cultura e a política vai ficar a mesma coisa que era, cada país meio que se adequando a essa nova realidade. E a Revolução Francesa, ela vai alterar os quatro, diferente da americana, que também alterou os quatro, só que a francesa de um modo, né, amplo, mundial. Então, e nos afeta até os dias de hoje. O que foi estabelecido na Revolução Francesa, nós ainda vivemos. E o que seria isso? Igualdade jurídica, a liberdade de expressão, o direito de se rebelar contra a opressão. E basicamente, né, se você está ligado no iluminismo, tudo aquilo que era teoria, expectativa, virou realidade. Tudo aquilo que era só, né, imaginário, nossa, uma perspectiva, e se, os franceses foram lá e pá, aplicaram, os americanos também, mas não foi uma coisa que se espalhou, que se generalizou, que se difundiu, como foi o caso da Revolução Francesa. Então, rebobinando aqui, nesses 3, 4 primeiros minutos eu já te falei uma coisa importantíssima. Revolução precisa ter o quê? Antecedentes, inspiração e estopim. Calma, já sabemos que antecedentes tá ruim, lógico, né? Bom não tá, se não tinha revolução. Aqueles, um dos quatro alicerces, ou os quatro, que era o caso, economia, política, sociedade e cultura. A inspiração e o iluminismo. E daí o estopim, né? O estopim, no caso da Revolução Francesa, muita gente pensa que foi a queda da Bastilha. E isso basicamente foi como se fosse assim, para garantir que não voltasse mais atrás. É quando a coisa já estava mais do que deflagrada. E tudo começa num rolê. Tudo começa, né, numa resenha e, olha que coisa louca, convocada pelo próprio rei. Então, se as coisas estão ruins, pensando, né, a história é o quê? A história da humanidade, é a história de nós. Então, desses quatro alicerces, se o pé que está capenga, é a economia, isso já está, né, tá ligado
ao outro pé, que é a política. E daí quem sofre é o outro pé, o outro alicerce, que é a sociedade. E a cultura vai fazer com que tudo fique mais balançado e uma nova estrutura se forme. Bom, quem governava a França pré-revolucionária? Como era a França pré-revolucionária? E tudo que se revoluciona, você tem que colocar na tua cabeça. Você não tem que decorar as tuas revoluções. Pô, é uma revolução. Se eu souber um pouquinho como é que é antes, e eu souber entender essa lógica, não tem decoreba. Ah, eu chego aqui para vocês, você nunca me viu. Nossa, eu revolucionei o meu cabelo. Você fala, mulher, o que isso quer dizer com isso? Daí você imagina, bom, ela devia ser, né, cabelo vermelho, careca, agora colocou o cabelo, agora, né, deixou crescer, enfim, sei lá. Então, como é que era antes? Se estava ruim, é óbvio, a economia está em crise. Final do século XVIII, Revolução Industrial aconteceu ali na Inglaterra em 1760 e a gente está em 1789. Então, a gente já tem aí, né, 3 décadas passadas inteiras e a França está ali engatinhando, bem atrasada. Então, era uma França semi-feudal. Quando eu falo semi-feudal, gente, é porque você tem aquela piramidezinha, sabe aquela piramidezinha social? Que lá em cima está o clero, daí a nobreza, daí o povo. Pois é, a mesma coisa. A única diferença para a Idade Média é que você tem mais mobilidade. Mas assim, só. Porque era péssimo. Ainda bem que rolou a Revolução Francesa e a gente não está mais nessa. Lembra que a primeira coisa que eu comentei foi a igualdade jurídica. Então, assim, fulano nasceu privilegiado, não, esse aí é sangue azul, não, eu tenho que aceitar que ele é melhor do que eu. E vão ser só 10 anos de revolução. Só 10 anos de revolução que vão colocar isso por terra. Então, você tinha lá o clero, que era 1% de uma sociedade de mais ou menos 26 milhões de pessoas na França, no final do século XVIII. Daí você tinha a nobreza, que chegava ali até uns 3%. E esses, né, 4%, vamos dizer assim, da população, eram os que tinham privilégio. Daí o resto, os 96%, era o resto, era o povão. E daí você tinha camponês, daí você tinha marceneiro, daí você tinha o ferreiro, daí você tinha o oleiro, daí você tinha o cuteleiro, mas você também tinha a burguesia. Aquela burguesia que fazia comércio, que às vezes podia ser o comércio do próprio serviço, né, o profissional liberal, o advogado, o médico, tinha aquele alto burguês que daí já trabalhava com importação, exportação, banco. E essa burguesia, quando era muito, muito abastada, ela adquiria, ela comprava um título de nobreza. Mas é ruim, né? Você tem que pagar para poder ser visto de uma forma com dignidade. Pensa no lema iluminista que inspira a revolução, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Fraternidade, que vamos traduzir bem, é dignidade. É essa equivalência entre os homens, aonde eles têm que se respeitar, independente das suas origens, independente da sua profissão. E daí, falando desse início, isso é só uma montagem, a gente está fazendo aqui de conceitos fundamentais, o que é a revolução, quais são os alicerces da história e o estopim da revolução que eu falei que era a resenha. O próprio rei Luís XVI. Luís XVI, o rei, Maria Antonieta, a rainha, pior casal ou melhor casal, não sei, o casal que mais, né, estava dando polêmica, ela era austríaca, ele era todo assim, sem as soft skills, sem as habilidades, né, para governar. Bom, esse cara ele vai convocar uma reunião que não acontecia há 168 anos. 168 anos que ninguém da dinastia Bourbon precisou convocar um rolê chamado Assembleia dos Estados Gerais. Era tipo para ele, né, se há mais de 100 anos ninguém antes dele no trono precisou convocar, é como se ele tivesse mega desesperado, era uma carta que ele tirou da manga, que ele não queria tirar porque ele estava assinando basicamente, né, na visão dele, um atestado de incompetência. E daí complica a vida, né? Porque ele, na verdade, quer o aval para resolver a situação sem ser de um jeito que desagrade os amiguinhos dele. Quem são os amiguinhos dele? Nobreza, clero. Então era basicamente assim, aumentar os impostos, que já era uma carga abusiva para a última camada da pirâmide. E é desse rolê que vai começar a revolução. Mas isso foi só uma introdução para você começar a pensar. E nos próximos episódios de História em Todo Lugar a gente continua. Beijo para vocês.